Salve, salve fiel nação corintiana, aqui é o Lucas e tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E a vitória voltou a Itaquera. Após um jogo aí bem disputado, a gente vai comentar bastante sobre esse jogo. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0 com um gol do Yuri Alberto. Eu tô até confirmando aqui se foi realmente dado para ele, mas aparentemente foi. E num gol que, né, aquele gol estilo Corinthians, né? Aquele gol que a bola bate em um, sobe, passa do goleiro de uma forma misteriosa, né? Porque o Bento não é de falhar daquele jeito. Aí o zagueiro vai tentar tirar em cima da linha, o Bento também vai tentar tirar, um trava com o outro, a bola acaba entrando. Mas gol do Corinthians, gol do Yuri Alberto, vitória por 1-0 na Neoquímica Arena. Cara, eu vou falar que eu gostei muito do jogo que o Corinthians fez. Como sempre, né, eu gosto de destacar aqui, é importante a gente olhar o adversário, né, quando a gente vai comentar um jogo. É diferente a gente comentar um jogo, por exemplo, contra um Santos na situação que está, ou um jogo contra o América Mineiro, né, onde o Corinthians foi muito mal, e comentar um jogo contra o Atlético Paranaense, né? Inclusive, é curioso, né? O Corinthians sofreu para empatar com o América Mineiro, tomou um empate ridículo contra o Santos e conseguiu vencer o Atlético Paranaense numa partida muito sólida do time do Corinthians, né? Se a gente pegar ali as estatísticas do jogo de hoje, o Atlético Paranaense só deu 3 finalizações ao gol e eu só me lembro de uma que de fato foi com perigo ao gol do Cássio, né? As outras foram mais chutes de longe, de certo modo com uma certa tranquilidade pro Cássio. Só teve uma lá que o jogador do Atlético girou para cima do defensor corintiano e acabou batendo com uma boa defesa do Cássio. Mas uma partida muito sólida do time do Corinthians, tanto defensivamente como ofensivamente. O Corinthians, inclusive, chutou mais ao gol do que o próprio Atlético Paranaense. E aí, quando eu falo de chutar ao gol, gente, entenda que eu não estou falando de finalizações para fora. Eu estou falando de finalizações efetivamente no gol. E teve mais chances claras de gol, né? Inclusive, se a gente pegar ali no primeiro tempo, a gente teve uma bola que o Yuri acaba dividindo com o Bento, sobra para o Romero. Ele limpa, bate, o jogador do Atlético tira em cima da linha, bateu mal, mas enfim. Teve ainda uma chance clara que o Juliano poderia ter batido ao gol e que revolta me causou esse lance, né? Porque o Juliano ele estava na diagonal, praticamente não, totalmente livre, sem ninguém impedindo o chute, e ele prefere tocar pro Yuri Alberto e o Yuri Alberto acaba isolando. Então, se a gente pensar assim, né, o Corinthians ele teve chances mais efetivas de gol do que o próprio Atlético Paranaense, apesar de ter ficado menos com a bola, né? O Atlético teve mais posse de bola, mas o Corinthians teve uma partida muito sólida. E eu acho que vale a gente destacar isso, porque apesar da gente falar, né, que o Corinthians tem que manter a pressão lá em cima, o que fez hoje, né? Porque diferente do que aconteceu contra o Santos a gente fez o gol e o Corinthians acaba recuando. Hoje o Corinthians faz o gol e mantém a proposta de jogo, né, de uma defesa sólida, de conseguir sair tocando a bola, e até criou algumas chances após o gol. Teve uma clara ali do Wesley que ele acaba fintando ali o jogador do Atlético pela lateral, e a melhor opção seria ele cruzar para a área, mas ele prefere bater pro gol. Foi até uma boa chance. Não vou criticá-lo pela tentativa de fazer o gol de forma alguma, mas é importante a gente ressaltar essa constância, essa ideia de manter o que o Corinthians vinha fazendo, né? Porque se a gente pensar hoje, não é que o Corinthians sofreu, por exemplo, no finalzinho. É lógico que no final o adversário que tá perdendo, ele sempre vai causar ali tentar causar uma pressão. Mas hoje o Corinthians não sofre após tomar o gol, né? Isso é importante a gente destacar. E aí eu quero fazer aqui alguns destaques para alguns jogadores. Senhor Juliano, um monstro na partida de hoje. Um monstro. Juliano jogou muito. E a importância do Juliano para esse jogo não é só a questão de toque de bola, mas o Juliano ele ajudou muito na saída do jogo,
né? Ajudou muito nessa transição de defesa para o ataque, permitindo que o Renato Augusto ficasse um pouco mais solto. E apesar do Renato Augusto não ter feito uma partida excepcional, não ter feito uma partida absurda, com aqueles destaques que a gente está acostumado a ver, mas é importante a gente destacar que, como a gente já falou, o Corinthians teve mais criação, passa também pelos pés do Renato Augusto. Teve muita bola que passou pelo pé do Renato Augusto e ele pôde clarear uma jogada, ele pôde dar um passe em profundidade, ele pôde muitas vezes achar um companheiro em boas condições para desenvolver o restante da jogada. Então essa participação do Juliano nessa transição de defesa para o meio, para o ataque, foi fundamental na partida de hoje. Não à toa ele sai só no finalzinho ali do... sai não, aliás, o Juliano nem saiu hoje, né? Quem saiu foi o Renato. Não à toa o Juliano ficou aí os 90 minutos em campo. Né? O Renato, ele acaba saindo para a entrada do Rony. Rony que também entrou muito bem. O Rony teve um lance lá na defesa, num ataque do Atlético Paranaense, que o Rony ele se recupera num carrinho, na sequência o Fagner chega tirando a bola para escanteio. O Rony que muito criticado aí por boa parte da torcida, mas é um jogador que sempre se mostra disposto. É um jogador que sempre que entra, ele é meio afobado? Ele às vezes faz umas faltas bobas? Faz. Mas, cara, não dá pra falar que ele não tem esse espírito do Corinthians. E é cria da base, é o mínimo que a gente espera, né? E, cara, falar aí também sobre o senhor Matheus Bidu. Matheus Bidu que, cara, eu já falei aqui, eu sempre falo aqui, inclusive, e eu continuo defendendo. O Matheus Bidu, ele pode ter muitas falhas, principalmente no setor defensivo, mas ele é um lateral que sabe apoiar muito bem. No primeiro tempo ele já tinha dado um cruzamento, que quase sai ali uma cabeçada para um gol do Corinthians. No segundo tempo ele recupera a bola e faz a jogada que dá origem ao gol do Corinthians, num cruzamento pro Yuri. Então, cara, fazer um destaque muito grande pro Matheus Bidu. Ele tem coisas a melhorar na defesa? Tem. E eu falo muito isso. Hoje ele fez uma boa partida, apesar de ter tirado uma bola no primeiro tempo, que eu vou te falar, né? Que ele escorrega ali, tira ela caído no chão. Uma bola rasteira, tirou de peixinho, mas enfim. Mas, ofensivamente falando, ele é sim uma boa opção de lateral. Num jogo que o Corinthians precisa de mais ofensividade pelas pontas, eu não tenho dúvida que o Matheus Bidu rende mais do que o Fábio Santos. Tá? O Fábio Santos, ele já chegou no limite. Ele já chegou no limite físico dele. É um jogador que tem uma boa leitura de jogo, sabe se posicionar muito bem, mas ele já não consegue mais acompanhar as jogadas e é uma questão física, não é uma questão técnica. Né? O do Matheus Bidu é técnica, principalmente defensiva, mas eu ainda acho que ele pode ser uma boa opção sim, para talvez aí um banco de reservas no ano que vem. E cara, eu queria falar sobre o Yuri Alberto, autor do gol, mas fez uma partida muito abaixo. Né? O Yuri, ele é incrível como ele não consegue ganhar as arrancadas da defesa adversária. Né? Muitas vezes o Yuri tinha a chance ali, talvez, de fazer uma parede ou fazer um giro e ir para dentro, ir para cima ali, talvez tentando ganhar em velocidade, mas é incrível como ele não consegue. A gente espera muito que a confiança possa voltar aí para os jogadores do Corinthians, principalmente para o nosso centroavante, para o Yuri Alberto, e que ele volte a balançar as redes, né? Com constância, né? Hoje ele balançou não, né? Porque a bola nem chegou, acho que a tocar na rede. Mas hoje ele fez o gol, mas a gente precisa de um atacante que seja constante, que tenha partidas regulares, né? Com uma certa regularidade na qualidade. E a gente não vê isso no Yuri Alberto. Mais uma vez, hoje ele fez o gol, foi importante demais, mas ele poderia ter feito muito mais. A defesa do Atlético Paranaense, ela não teve uma grande solidez ali defensiva. E o Yuri podia ter explorado um pouco mais isso, mas não soube aproveitar. Foi uma partida bem abaixo, apesar do gol. Mas eu acredito que com o Mano Menezes aí conseguindo organizar esse time, e a gente já vê
né, uma diferença muito grande do time do Mano Menezes para o time que era do Vanderlei Luxemburgo, em questão de organização, saída de bola, a triangulação, até mesmo a chegada, né, dos jogadores, uma pressão alta que não acontecia com o Luxemburgo. A gente vê isso acontecendo e a gente espera muito que isso possa trazer aí uma certa confiança e uma regularidade maior para o time do Corinthians, né? Nesse momento, vou até pegar aqui como que estão as partidas deste momento, né, para trazer para vocês. O Santos está ganhando do Flamengo, é inacreditável, cara. É inacreditável. Enfim, o Santos está ganhando do Flamengo, a partida está no finalzinho. O Atlético Mineiro ganhando do Fortaleza e o Botafogo ganhando da Porcada. Com isso, o Corinthians, neste momento atual, está na 11ª posição. Lembrando que ainda faltam jogar São Paulo e Cruzeiro, né? O Cruzeiro, inclusive, que tem 2 jogos a menos do que o Corinthians. Falta jogar ainda o Goiás e o Vasco, né? Mas nenhum desses dois tem condições de chegar ao Corinthians. Só quem tem condições nesse momento é o Cruzeiro e o São Paulo, né? O Cruzeiro empataria com o Corinthians se ganhasse o jogo e o São Paulo passaria o Corinthians se ganhar o jogo. Mas o Corinthians em 11º, nesse momento, está na zona de classificação aí para a Sul-Americana. É importante a gente falar isso. Porque dada a atual situação do Corinthians aí, dada a atual temporada que o Corinthians fez, a gente por muito tempo aí não teve expectativas, né? A gente não teve aí uma expectativa de quem sabe se classificar para a Sul-Americana e até mesmo para a Copa do Brasil em determinado momento aí da temporada. A gente temia ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Mas com a vitória aí com a conquista do São Paulo da Copa do Brasil, a gente acaba aí praticamente herdando uma vaga do Paulistão. Então, nesse momento o Corinthians se afasta, né, um pouco da zona do rebaixamento, e acaba aí entrando aí, quem sabe, numa possível zona aí de classificação para a Sul-Americana. Então, esperamos aí que continue, né, que esse bom momento do Corinthians aí continue, né? O próximo jogo do Corinthians, que será no dia 5, domingo, 4 horas da tarde, jogo Corinthians e Bragantino e Corinthians, no caso, né? Porque o jogo será com o mando do Braga. O Bragantino, que hoje é o 4º colocado, né? E vale destacar que é o 4º colocado com 2 jogos a menos. Então, assim, é um confronto complicado. O Bragantino tem um time bem regular no campeonato, tem um time bem montado, bem treinado, mas não é um time que eu diria que é impossível de ser batido. Eu acho que o Corinthians tem totais condições aí de brigar de igual contra o Bragantino, como fez contra o Atlético Paranaense, né? Apesar aí da colocação do time do Massa Bruta. Mas o Corinthians tem condições sim de brigar de igual para igual contra esse time do Bragantino. E esperamos aí que o Corinthians mantenha essa sequência de vitórias, né? O Corinthians que venceu aí o jogo contra o Cuiabá, empatou contra o Santos e acabou vencendo agora o Atlético Paranaense. O Corinthians, inclusive, que não perde há 6 jogos, né? A última derrota aí do Corinthians foi justamente na Sul-Americana para o Fortaleza. E depois disso foram 4 empates e 2 vitórias. É lógico que não são números expressivamente positivos, mas a gente espera que se mantenha aí pontuando rodada após rodada, né? E eu acredito que esse jogo contra o Bragantino seja talvez aí o jogo mais difícil que o Corinthians tenha até o final da temporada, né? Na sequência pega Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, Vasco, Inter e Coritiba. A gente sabe que alguns jogos aí podem ser complicados, é o caso de Grêmio, Atlético Mineiro, mas o Corinthians já fez boas partidas contra esses 2 times no Campeonato Brasileiro, e eu acredito que tem totais condições de vencê-los diante de um time mais organizado como a gente tem visto hoje. Bom, Fiel, chegamos ao final de mais um Spotmão. Hoje um pouco mais aliviado, um pouco mais satisfeito aí com o desempenho do Corinthians. Peço aí que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram, @Spotmão, e no YouTube também, @Spotmão. Abraço, é nóis e vai Corinthians!